Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e no vídeo estarei explicando para vocês a avaliação da aprendizagem processo, a AP, do nono ano do ensino fundamental de matemática do primeiro bimestre. Então acompanhe o vídeo. Na questão de número 1, observe o número apresentado no quadro abaixo, esse daqui. O intervalo que contém esse número é... Aqui nós temos 4 intervalos para responder. O que nós temos que fazer aqui é aproximar. Raiz quadrada de 6 negativo é aproximadamente 2,44. Divide isso aqui por 2 e daí você vai encontrar o intervalo desejado. Na questão 2, temos duas retas, U e V, como vocês veem aqui, ó, U e V, estão representados no plano e alguns pontos estão destacados. A solução desse sistema está representado por qual ponto? Então, olhando aqui o gráfico, nós conseguimos observar onde esse ponto se encontra, que é a solução do sistema, né? Então, você olha ali o ponto onde as retas se cruzam, que é a sua resposta. Aqui na questão 3, para a criação de uma peça metálica, 3 barras de aço paralelas serão soldadas em 2 barras desse mesmo material. Observe aqui na figura, nós temos alguns segmentos. De acordo com o esboço, qual a medida em metros da parte da barra transversal que será representado pelo segmento RT? Então aqui seria o nosso X. Aqui nós podemos usar a proporção, teorema de Thales, né? Nós podemos pegar aqui essa reta transversal por essa, né? Podemos fazer isso aqui, 0,5 sobre x, que é igual a 0,4 sobre 0,6. Multiplica aqui cruzando, aqui eu tenho 0,4x, que é igual a 0,5 vezes 0,6. Multiplica aqui, isso vai dar 0,3, divide aqui por 0,4 e assinala a sua opção que já está em metro. Questão 4. Observe o número racional, 3/4. Qual a representação decimal desse número? Então, o que nós podemos fazer é pegar 3, dividir aqui por 4. 3 não divide 4, empresta um 0, 0, termina aqui a divisão, que você já consegue encontrar a sua solução. Questão 5. Em um laticínio, a cada 1,25 litros de leite pasteurizado, são produzidos 500 gramas de doce de leite talhado. Em determinada semana, nesse laticínio foram utilizados 50 litros de leite pasteurizado para a produção desse doce. Quantas gramas de doce de leite foram produzidos nessa semana? A cada 1,25 litros consegue-se produzir 500 gramas de doce. Nós queremos 50 litros. E aqui nós vamos ter x. Podemos fazer cruzando aqui, né? Vai ficar 1,25x, que é igual a 50 vezes 500. Faz aqui a multiplicação, 25.000. Aí você divide por 1,25 e nós vamos ter a nossa solução. Questão 6. Considere a equação linear x menos 2 igual a y. Qual é a representação gráfica dessa equação? Quando fala que equação linear, nós temos que pensar em uma reta. Então, olhando ali os gráficos, você consegue deduzir qual é a sua solução. Questão 7. Observe o número irracional no quadro abaixo, raiz quadrada de 11. A reta numérica em que o ponto P melhor representa a localização desse número irracional é... O que nós conhecemos é que a raiz quadrada de 9, que é antes, isso daqui é igual a 3, e uma raiz depois que nós conhecemos é a 16, que é 4. Então, olhando ali as suas opções, nós temos que localizar um número entre 3 e 4. Daí você vai encontrar a sua opção. Aqui na questão 8, em uma indústria, é produzido um lote diário de parafusos e cada lote tem sempre a mesma quantidade, que são todos parafusos idênticos. Para essa produção, são utilizadas simultaneamente 5 máquinas que trabalham com o mesmo desempenho e gastam juntas 390 minutos. Devido a um corte de despesas, 2 dessas máquinas foram vendidas e esse lote diário passou a ser produzido pelas 3 máquinas restantes, que continuaram a trabalhar juntas. Em quantos minutos as 3 máquinas restantes dessa indústria, trabalhando juntas, passaram a produzir esse lote diário de parafusos? Então, o que nós podemos montar? Eu tenho 5 máquinas que fazem o trabalho em 390 minutos. Nós vamos perder 2 das máquinas, então agora vai ficar 3 máquinas e é x minutos. Aqui está diminuindo a máquina, então consequentemente vai aumentar o tempo porque temos menos máquinas. Então nós temos que inverter alguém aqui. Eu poderia fazer assim, 5, 3, e eu inverto aqui o x 390.
faz a multiplicação cruzado, vai ficar 3x é igual 5 que multiplica 390, então seu x 1950 que divide 3, daí você já encontra a sua opção em minutos. Na questão 9, Márcia tem uma estante formada por 2 tábuas de sustentação de madeira e 4 prateleiras. Márcia irá substituir a tábua de sustentação 2 dessa estante, essa tábua aqui. Qual é a medida de comprimento em centímetro dessa tábua que será substituída? Então, nós precisamos descobrir o valor total aqui. Nós podemos fazer por partes ou podemos pegar um total. Vou somar tudo isso aqui. Aqui vai dar 42 com 32 com 26. Somando aqui dá 100 centímetros e do outro lado não conhecemos x. Usando o teorema de Thales, eu posso escrever da seguinte maneira. 100, que é o total aqui desse lado, sobre x, que é o total do outro lado. O único valor que nós temos aqui é o 39, então eu vou pegar justamente esse pedaço aqui, ó, o 26 e o 39, porque ali são retas cortadas por transversais, né? Então eu vou pegar 26 e o 39 aqui. Faço a multiplicação cruzando, então o x vai ser igual a 3.900, que divide 26. Você pode fazer essa conta aí, que você já vai encontrar a sua solução exata. Questão de número 10. André e Bruno foram a uma lanchonete e compraram lanches e sorvetes iguais. Bruno comprou 2 lanches e 1 sorvete e pagou R$21. Podemos montar da seguinte forma, né? 2 lanches mais 1 sorvete, que isso vai dar R$21. Aqui apenas 1 sorvete. André, ele comprou 3 lanches mais 2 sorvetes e ele pagou isso R$33. Qual era o preço em reais de cada lanche? Então nós temos que encontrar aqui o L. Montamos aqui um sistema de equações. Se eu multiplicar toda essa primeira equação por menos 2, eu vou conseguir cancelar com esse S aqui. Então eu tenho a seguinte equação. Menos 4L menos 2S, que é igual a menos 42. Agora, fazendo a continha aqui, você já encontra a sua solução, né? Devo 4, pago 3, eu devo L. Devo 42 e pago 3, eu fico devendo 9. Faz a regra de sinais aqui e daí você já acha o valor do seu lanche. Questão de número 11. Considere a equação linear, que é uma reta também, apresentada no quadro 2x menos 3y menos 6 igual a 0. A representação gráfica dessa equação linear é que nós temos algumas soluções, né? Aqui o que dá para se fazer é zerar o x, depois zerar o y, encontrar o par ordenado e analisar os gráficos, né? Podemos começar aqui com x igual a 0. Se aqui for 0, vai sobrar 3y igual a 6, então ficaria assim, né? Menos 3y igual a 6, joguei para o outro lado, então o y será menos 2. Então nós temos um par 0 e menos 2. Agora, quando o y for 0, se eu zerar isto, o 6 vai passar para lá, então eu vou ter outro par aqui. O y vai ser 0, zerei aqui, jogo 6 positivo, divido por 2, o x vai ser 3. Então, em cima desses dois pares ordenados aqui, eu vou analisar o meu gráfico. Por exemplo, 0 e menos 2 estaria aqui, ó. 0 e menos 2. 3 e 0 estaria aqui. Então, eu tenho que olhar os meus gráficos, qual que tem uma reta mais ou menos assim. Daí você analisa ali as opções que nós temos. A letra A percebemos que não é, daí tem ali as outras opções que você consegue decifrar. Questão de número 12. Aqui nós temos 4 triângulos e esse triângulo aqui em cinza apresentado abaixo. Qual dos triângulos, 1, 2, 3 ou 4, é semelhante ao triângulo colorido de cinza? Então nós podemos aqui usar a proporção, né? Só para você entender. 12, aqui caiu metade. Ok. Aqui 5 continuou 5. Então aqui não pode ser semelhante a ele. Daí você tem que olhar ou se algum está aumentando ou diminuindo proporcionalmente. E aquele triângulo que tiver todos os seus lados proporcionais, como eu disse, aumentando ou diminuindo, esse vai ser o triângulo correto. Questão 13, temos aqui um trapézio e as suas medidas. Qual é o lado desse trapézio que tem o número irracional como medida? Lembrando que o número irracional é o número que não dá para se colocar na fração. Geralmente são raízes não exatas, o número π e tudo mais, né? Por exemplo, 5,5, esse número aqui, ele é racional, não irracional. Então, o QR você pode eliminar.
Raiz quadrada de 25 tem solução, então não pode ser irracional. Analisa ali o que sobra, vê qual que é irracional e responde o segmento correto, né? Daí é só você assinalar a alternativa. Questão 14. A velocidade média de um deslocamento é calculada a partir da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no deslocamento. Um carro percorreu um trajeto de 100 km em 2 horas e meia. Qual foi a velocidade média em quilômetros por hora desse carro ao percorrer o trajeto? Então, a velocidade média é o espaço sobre o tempo. Substituindo aqui, a velocidade vai ser 100 que divide 2,5. Faz o cálculo aqui que você encontra a velocidade média deste carro. Na questão 15, considere o ponto P, aqui destacado, ele está dividido em partes iguais. O ponto P, nessa reta, representa o número, então, se aqui é 2 sextos, nós podemos chamar aqui de 1 sexto, aqui podemos chamar de 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos e 6 sextos. Analisa ali onde está o ponto P e assinala a sua opção. Na questão 16, em uma escola de natação será construída uma piscina com o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Então, a base dessa piscina terá dimensões internas de 9 por 4 metros e a profundidade será de 2 metros. Você pode imaginar algo mais ou menos assim. Aqui eu teria 9 metros, aqui teria 4 metros. E a profundidade, que seria a altura aqui, 2 metros. Qual é a capacidade em metros cúbicos dessa piscina? Para fazer isso, é só você multiplicar as 3 dimensões. 4 vezes 9 vezes 2, o resultado aqui já vai estar em metros cúbicos. Aqui na questão 17, na reta numérica abaixo, nós temos as marcações consecutivas que determinam os segmentos de mesma medida. O número que corresponde ao ponto K, destacado aqui na reta, é. Então, perceba que a reta ela tem uma diferença aqui. Se eu pegar 65 e tirar 52, isso aqui vai dar 13. Então, a reta, cada espaço aqui tem 13, né? Então, aqui é 13, aqui é 26, aqui é menos 13. Então, localiza os números aqui e identifica. Tem que ser negativo, né? Daí você já sabe quais números que são ali. Aqui seria menos 26, descobre o K e assinala a alternativa. Questão 18. Observe a figura destacada de cinza, representada aqui no plano abaixo. A figura simétrica essa, em relação ao eixo Y, está representada em... Quando fala de simetria, você pode lembrar aí da asa de uma borboleta. A figura teria que ficar mais ou menos assim, né? Algo simétrico. Daí você analisa ali as suas opções e responde corretamente. Questão 19. Thales foi à feira comprar frutas e legumes e gastou R$30 nas suas compras. Ele comprou 3 abacaxis, um pedaço de melancia por R$6, uma caixa de uva por 8 e 3 bandejas de legumes picados que ao todo custaram R$10. Nessa feira, os abacaxis são vendidos por um preço unitário. Quanto custou cada um dos abacaxis que Thales comprou? Então aqui, um pedaço de melancia custa R$6, uma caixa de uvas custa 8 e 3 bandejas de legumes que ao todo custaram 10. Se a gente somar isso aqui, vai dar 8, 14, dá um total de R$24. Ele tinha 30 para gastar. Se ele gastou 24, então tem R$6. Como ele comprou 3 abacaxis, divide esses 6 aqui por 3 e daí você vai encontrar o preço de cada abacaxi, que vai ser a sua resposta ali. Na questão 20, Samira levou doces para vender na faculdade durante 5 dias consecutivos. No primeiro dia ela vendeu 8 doces, no segundo 32, no terceiro 18, no quarto 10 e no último dia 42 doces. Para a próxima semana, Samira irá fazer por dia uma quantidade de doces igual à média dos vendidos nesses 5 dias. Então, média é só você somar tudo isto e dividir aqui por 5. Então você faz a conta, soma, divide por 5, que vai dar 110, divide por 5 e encontra a resposta correta. Questão 21. Amanda colocou em seu quarto um quadro com moldura em formato triangular. Ela percebeu que 2 dos ângulos do triângulo, formado por essa moldura, eram iguais. E o terceiro ângulo possuía a medida de 36 graus. Qual é a medida de cada um dos 2 ângulos iguais dessa moldura? Podemos imaginar um triângulo mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar que aqui seja 36 graus, aqui vai ser x
e aqui vai ser x. Lembra que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, partindo disso, eu tenho que 2x mais 36 tem que dar 180. Esse x aqui mais este mais 36 tem que dar o total 180. Subtrai aqui o 36, 180 tira o 36, isso vai dar 144, divide por 2, que você vai encontrar o valor de cada ângulo x, que é a nossa resposta correta. Aqui na questão 22, a comparação dos censos de 2000 e 2010 oferece um retrato das transformações socioeconômicas do país. O gráfico que ilustra a situação apresentada é... Então aqui nós temos a informação, e daí nós vamos pegar essas informações e jogar no gráfico e analisar qual gráfico é o correto. Você pode analisar item por item ou de uma forma geral. Vou fazer aqui só para vocês entenderem uma ideia, tá? Vou pegar aqui TV, aqui em verde 2000, em amarelo 2010. Então a TV passou aqui de 0,8 alguma coisa para um pouco mais de 0,9. Então se a gente olhar aqui como está em porcentagem, né? 0,87, ok, 9,5, ok. A TV está tudo bem aqui no item A. Indo agora para o rádio, ele não passou a informação ali, né? Então já dá para descartar, porque ali é como se em amarelo fosse zerado e isso não está correto. Daí você pode ir para o outro opção, por exemplo aqui no B, ele diz que é próximo de 90%. Então nós vamos ver ali 87, tá ok. 81, um pouquinho mais aqui ó, do que 80, também está correto. Daí você precisa analisar cada item e no seu gráfico correspondente. Se tiver algo que já não condiz, você já pode eliminar. Por exemplo, aqui a letra A já dá para eliminar, daí você veja qual gráfico está correto. Aqui na questão 23, Rodolfo e Carla fizeram parte de uma campanha de arrecadação de alimentos e juntos arrecadaram 35 quilos. Mas Carla arrecadou 5 a mais do que Rodolfo. Portanto, o total de quilos de alimentos que Rodolfo arrecadou foi... Aqui, pessoal, dá para usar um raciocínio lógico, né? Simples, ou poderia montar assim também. Rodolfo mais Carla foi 35. Carla arrecadou 5 a mais do que Rodolfo. Então, Carla é igual a 5 mais o que o Rodolfo arrecadou. Então, eu poderia substituir aqui e ficaria a equação assim. Rodolfo mais... Aqui no lugar de Carla vai ser 5 mais o Rodolfo, que isso vai dar 35. Então, eu tenho 2R, que é igual a 30. Divido 30 ao meio e daí eu encontro quantos que o Rodolfo arrecadou. Se você quiser tirar a prova real, daí você consegue descobrir facilmente, né? Se a diferença for de 5, então você sabe se um arrecadou 15, o outro foi 20, a soma dá 35, mas aí faz a continha aqui que você encontra a alternativa correta, porque a pergunta é em cima do que o Rodolfo arrecadou. 24. Um cientista mantém um material a uma temperatura de menos 7 graus. Após uma verificação de segurança, ele foi informado que deveria diminuir a temperatura em mais 2 graus. Então, eu já estava com uma temperatura negativa e vou diminuir agora menos 2. Então, se eu devo 7 e devo 2, eu vou ficar devendo, eu vou juntar aqui a minha dívida e já tenho a minha opção correta. Aqui na questão 25, a soma das idades de Cristina e Saulo é 34, sendo que a idade de Saulo corresponde ao triplo da idade de Cristina mais 2 anos. O sistema de equações que permite calcular as idades x e y de Cristina e Saulo, respectivamente, é... Então, primeira informação, nós temos que x é a Cristina, mais a idade de Saulo dá 34. E depois nós temos que a idade de Saulo, que é y, é igual ao triplo da Cristina, mais 2. Dá uma olhada ali nas opções que você já encontra a sua alternativa correta. E aqui na última questão, nós temos um quadro aqui. Priscila possui R$5 e deseja fazer um lanche que vai incluir um salgado e uma bebida. Temos a tabela aqui. Sabendo que Priscila precisa reservar R$2,30 para passagem de ônibus, ela poderá pegar seu lanche e se escolher. Lembra que ela tinha R$5 e ela tem que deixar R$2,30 para o ônibus. Então, para ela vai sobrar um total de R$2,70 para ela gastar. Então, você tem que fazer as contas ali, o que dá R$2,70. Por exemplo, pão de queijo, R$1,50 e mate, R$1,50. R$1,50 mais R$1,50 dá R$3. Ela só tem R$2,70, então aqui não dá para fazer. Analisa ali quais lanches que ela pode somar para dar R$2,70 e daí ela vai conseguir comprar sem problema nenhum.
Bem, galerinha, foi isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Continue ligado no canal, continue assistindo os vídeos. Até mais e tchau!